História 1. A troca de caminho. Era uma sexta-feira à noite quando Leonardo decidiu voltar mais cedo do serviço. O ônibus que pegava sempre estava atrasado, então resolveu cortar caminho por uma trilha pouco iluminada próxima ao Parque Industrial. Ele já havia passado por lá algumas vezes durante o dia, mas à noite o lugar parecia completamente diferente. O vento frio soprava forte e os galhos das árvores se mexiam como se estivessem vivos. No meio do caminho, ele ouviu passos atrás de si. Parou, virou-se, mas não viu ninguém. Acelerou o passo, mas os sons continuaram, cada vez mais próximos. Quando chegou a uma bifurcação, notou algo estranho. Uma placa velha e enferrujada indicava um novo caminho à esquerda, que ele nunca tinha visto antes. A curiosidade o venceu e ele decidiu seguir por ali. À medida que avançava, a escuridão parecia engolir tudo ao redor. As árvores estavam mais fechadas e o ar pesado. Leonardo viu ao longe uma casinha de madeira com luz acesa. Pensou em pedir ajuda, talvez perguntar se aquele caminho levava de volta à rua principal. Bateu na porta, mas ninguém atendeu. Empurrou devagar e entrou. Dentro, tudo era antigo, como se estivesse congelado no tempo. Fotos em preto e branco decoravam as paredes, mas algo estava muito errado com os rostos. Todos estavam riscados, com força, e os olhos pareciam queimados. No centro da sala, uma cadeira de balanço se movia sozinha. Leonardo recuou, o coração disparado. Quando tentou sair, percebeu que a porta havia desaparecido. No lugar, só havia uma parede de madeira coberta de marcas de unhas. Desesperado, começou a gritar, bater nas paredes, até que ouviu uma voz feminina sussurrando. Agora é sua vez. A voz parecia vir de todos os lados. Um espelho que antes estava quebrado na parede agora refletia sua imagem, mas com o rosto deformado, como nas fotos. Aquilo não era mais um reflexo, era outra versão dele mesmo, sorrindo com os olhos vazios. E atrás dele, no reflexo, a cadeira de balanço agora estava ocupada por uma mulher de vestido preto. No dia seguinte, a polícia encontrou o celular de Leonardo caído no meio da trilha. O estranho é que havia uma foto tirada às 3h17 da manhã. Na imagem, aparecia uma sala antiga e alguém sentado na cadeira de balanço. Não havia nenhuma casa registrada naquele trecho da floresta. História 2. O som da parede. Camila morava sozinha em um apartamento antigo no centro da cidade. Era um lugar pequeno, mas silencioso e perfeito para seu estilo de vida reservado. No entanto, em uma noite comum de inverno, começou a ouvir batidas vindas da parede do quarto. A princípio pensou que fosse o vizinho, mas as batidas eram ritmadas, como se formassem um padrão. As batidas continuaram por várias noites. Sempre por volta das 3 da manhã, vinham acompanhadas de sussurros quase inaudíveis. Camila encostava o ouvido na parede e ouvia claramente o som de alguém chorando baixinho. Decidiu então bater de volta. Para sua surpresa, alguém respondeu, imitando suas batidas com exatidão. Perturbada, chamou o síndico no dia seguinte. Ele garantiu que o apartamento ao lado estava vazio desde que o último morador sumiu misteriosamente 2 anos atrás. Não tem ninguém lá, moça. Só mofo e móveis cobertos por lençóis, ele disse. Camila pediu para entrar, mas o homem recusou. Não é bom mexer com certas coisas, murmurou, antes de se afastar. Naquela noite, Camila decidiu gravar os sons com o celular. Deixou o aparelho encostado na parede e foi dormir. Ao ouvir a gravação no dia seguinte, ficou paralisada. Depois das batidas e do choro, uma voz feminina rouca sussurrava. Camila, me ajuda. Estou presa. Atrás de você. Ela correu até a delegacia com o áudio, mas foi ignorada. Disseram que provavelmente era uma brincadeira ou alucinação causada por estresse. Sem alternativa, decidiu por conta própria quebrar a parede do quarto. Comprou uma marreta,
esperou a noite cair e começou a golpear a parede onde ouvia os sons. A parede era mais grossa do que parecia. Após muitos golpes, abriu uma abertura pequena e um cheiro podre invadiu o quarto. Com a lanterna, enxergou algo lá dentro, uma espécie de compartimento oculto e, no fundo, um braço humano em decomposição com as unhas cravadas na madeira. Camila desmaiou. Quando acordou, estava no hospital. A polícia vasculhou o local, mas não encontrou nada. Nem braço, nem compartimento, nada. Apenas uma parede perfeitamente sólida. O que mais assustou Camila foi o bilhete que encontrou no criado mudo ao voltar para casa. Escrito com letras tremidas: "Obrigada, agora sou eu quem mora aqui." História 3. O quarto no fim do corredor. Meu irmão mais novo e eu sempre fomos muito próximos. Quando ele se mudou para trabalhar em outra cidade, alugou um pequeno apartamento antigo, num prédio com aparência abandonada. No começo, ele estava animado com a independência, mas com o passar das semanas, algo no tom das suas mensagens começou a mudar. Ele estava dormindo mal, tendo pesadelos estranhos e começou a reclamar de ruídos no apartamento ao lado, que, segundo o zelador, estava vazio há anos. Certa noite ele me ligou desesperado. Disse que ouvia alguém caminhando no corredor do prédio, mesmo sabendo que só ele morava naquele andar. Eu tentei acalmá-lo, mas ele estava claramente em pânico. Ele jurava que todas as madrugadas, entre 2 e 3 da manhã, ouvia passos que paravam bem diante da sua porta, seguidos de 3 batidas secas. No fim de semana seguinte, fui visitá-lo. Tudo parecia normal durante o dia, mas à noite o clima no apartamento mudava. O ar parecia mais pesado e a iluminação parecia mais fraca. Por volta das 2h30, ouvimos as malditas batidas. 3, exatamente. Quando abrimos a porta, o corredor estava vazio, mas no chão havia marcas de pés descalços, molhados. Decidimos instalar uma câmera de celular apontando para a porta, ativada por movimento. Deixamos gravando durante a noite. Pela manhã, encontramos um vídeo curto gravado às 2h47. Alguém, muito alto e magro, com o rosto completamente coberto por um pano escuro, se aproximava lentamente da porta e ficava ali, imóvel, por mais de 4 minutos, depois desaparecia. Mostramos o vídeo ao zelador, que empalideceu. Ele confessou que, anos atrás, um morador daquele mesmo apartamento enlouqueceu, alegando que havia uma presença sombria no fim do corredor. Ele se trancou no imóvel por dias e, quando o encontraram, estava morto, em posição fetal, com os olhos arrancados. Naquela mesma noite, meu irmão e eu pegamos tudo o que podíamos e deixamos o lugar. Ele nunca mais quis saber de morar sozinho e até hoje evita apartamentos com corredores longos. O vídeo ainda existe, mas nunca tivemos coragem de assisti-lo novamente inteiro. O mais estranho de tudo é que 2 semanas depois, o novo inquilino daquele apartamento entrou em contato comigo, perguntando se o homem do pano escuro ainda fazia visitas durante a madrugada. História 4. O terreno ao lado. Quando minha avó faleceu, herdamos sua casa, num bairro afastado e silencioso de Minas Gerais. Ela vivia sozinha desde que meu avô se foi, e sempre dizia que coisas estranhas aconteciam ali, especialmente depois que abriram um enorme terreno baldio ao lado, onde antes havia um pequeno cemitério informal de moradores antigos da região. Minha mãe quis vender a casa, mas por insistência do meu pai, resolvemos passar um tempo ali antes de tomar uma decisão. Desde a primeira noite, notamos que os cães da vizinhança latiam sem parar entre 2 e 4 da manhã, sempre em direção ao terreno. Ninguém tinha coragem de andar por lá depois do pôr do sol. Na terceira noite, acordei com o som de alguém chamando meu nome do lado de fora da janela. Era uma voz feminina, calma e baixa. Mas quando fui até a janela, não havia ninguém. Apenas a cerca que separava o quintal do terreno baldio e o mato alto balançando, mesmo sem vento. No dia seguinte, encontrei marcas no chão, pegadas de pés pequenos, quase infantis, indo e voltando do terreno até a parede lateral da casa. Aquilo me deixou inquieto. Decidi pesquisar sobre o antigo cemitério e descobri relatos antigos de desaparecimentos de crianças na região.
supostamente enterradas ali às escondidas por causa de uma doença contagiosa que matou muitos moradores nos anos 40. Nessa mesma noite, minha mãe acordou gritando. Disse que sonhou com uma menina de vestido branco parada ao pé da cama, que sorria, mas o sorriso ia além do rosto, cortando até quase as orelhas. Segundo ela, a menina apenas apontava para a parede, onde no sonho aparecia a palavra fique. Ficamos só mais 2 dias naquela casa. Na última noite, ouvi passos leves na cozinha. Quando fui verificar, todas as gavetas estavam abertas, e sobre a mesa havia algo que ninguém ali colocou. Um vestido branco antigo, dobrado com perfeição, ainda úmido e coberto de terra. Nunca voltamos àquela casa, mas às vezes minha mãe ainda acorda de madrugada dizendo ter ouvido a mesma voz, me chamando pelo nome lá do fundo do terreno, como se pedisse para voltar.